Para a segunda etapa da reação, a gente vai analisar esse comportamento. Por Lavoisier, nada conveniente, né? Já por Prost, sim. Eu olhei para cá, 4 virou 14. Se virou 14, eu estou vendo que aumentou. Sempre que aumentava, a gente usava que tipo de operação? Multiplicação. Então, eu tenho a certeza que algum fator multiplicado por 4 me trouxe esse 14 para cá. Então, justamente o 3,5, certo? É o fator que, multiplicado por 4, dá 14. E assim por diante. 32 vezes 3,5 vai me dar esse valor aqui. 36 vezes 3,5 vai me dar o valor de C. Por uma questão de celeridade, né? Daqui a pouco você pode fazer com muita calma esses cálculos. A terceira e última etapa fica interrompida por eu não ter feito esses cálculos? Não. Volto a usar Lavoisier. Por quê? Eu tenho de um lado D mais 128. Eu tenho do outro 144. Certeza que eu tenho pela lei de Lavoisier? Este lado igual a esse. Se tenho 144, o valor de D é apenas aquilo que me falta, né? Então, 128 para chegarmos em 144. Se não me engano, um 16 aí para resolver, né? Correto? Então, 16 gramas é o valor de D. Apliquei lei de Lavoisier, apliquei lei de Prost, isso indo e voltando sem necessariamente você estar preso a uma ordem de acontecimentos. Agora, um fato que você tem que ter certeza: uma lei ela não desmancha a outra lei. Vamos ali dar um pulinho na questão 11, certo? Questão que vai falar de prótons, elétrons, nêutrons, assunto também aí bastante importante. Eu tenho a representação do ferro. E olha só, a gente já revisa alguma coisa quando aparece isso daqui, ó, chamada representação de um elemento químico. Primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Lá no alto, você percebe o 56. Detalhe, esse 56 ele pode ser colocado à direita ou à esquerda, certo? Correta das duas formas. Ainda há pouco a gente lembrava que isso era representado pela letra A e que a letra A me diz o número de massa. Abaixo eu tenho 26. Se eu tenho abaixo o número 26, eu tenho um número atômico que me diz a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons, desde que o átomo esteja neutro. Eu tenho aí uma série de informações, né? E a gente vai colocar essas informações aqui usando toda a simbologia. Olha só. O número A, número de massa, está lá em cima. Ele vale 56, porque aí a gente pode responder tudo que vier nas alternativas. O número Z é o número aqui de baixo, ele vale 26. Esse número me informa quantos elétrons? 26. Ele me informa quantos prótons? 26. Sim, faltou o número de nêutrons, né? Ele é prático. É sempre o número de massa menos o número atômico. Eita, se eu não esquecer essa ordem, vou te explicar de uma maneira mais fácil. O maior menos o menor. Então, 56 menos 26, 30. Sempre o de cima menos o de baixo. Lanço mão disso e vou para as alternativas. Eu tenho 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons. Então eu tenho letra A. Vamos pegar aí esse
nessa mesma sequência e vamos falar um pouco mais de separação de misturas, uma questão clássica que define bem essa questão de que tipo de processo para que tipo de misturas. Vamos para a questão 10. Questão 10 trabalha muito bem essa questão de conceitos de separação de misturas. Limalhas de ferro na areia, ouro no barro e areia, amendoim torrado e suas cascas, cascalho na areia, pó de café na água e água com areia. Bom, vamos construir nossa sequência de limalha de ferro na areia. Tem essa do amendoim. Essa do amendoim é interessante. Amendoim torrado e suas cascas. A gente costuma até fazer isso e soprar. Aquele simples fato de soprar, você está promovendo ali o que a gente chama de uma ventilação para que as cascas, certo, sejam sopradas. Quando você faz isso para o amendoim torrado e suas cascas, você está usando ventilação, é o quarto parágrafo. Portanto, quarto parêntese. Portanto, eu aqui já vou de letra C. Pó de café na água, né? Fazer o café, na verdade, sempre é um exemplo de filtração. Pó de café na água, eu estou então com letra E. Quando é que a gente usaria essa decantação, certo? Imagine aí que você tem uma mistura de água com areia e que você deixa ela lá em repouso. Ela está paradinha. Quando você vê, duas fases foram distintas. Dessa forma, água com areia eu posso separar através de decantação. Vamos agora para uma separação magnética. Chegou a hora de usar um processo parecido lá com aquele que a gente usou na primeira questão, né? Lá na usina de cana-de-açúcar. Então, separação magnética, eu preciso separar algum metal. E eu achei isso nas limalhas de ferro que estão na areia, certo? Eu vou tirar a limalha de ferro simplesmente fazendo o uso de um ímã. Aí eu tenho letra A. Ouro no barro e areia, certo? E aí você vai ter um processo que muita gente faz uso para limpar uma calçada, faz uso para limpar alguma superfície que esteja com lama, que é usando um jato de água para dispersar aquilo ali. A levegação é algo parecido com isso, sendo que eles fazem um reaproveitamento dessa água. É fazer o uso da pressão para que você separe, por exemplo, o metal, no caso o ouro, da parte que está misturada com barro, misturada com areia. Ouro no barro e areia é a levigação. Ouro no barro e areia, levigação. Então, A, B, C, D. Tamização, certo? Tamização é quando eu tenho cascalho na areia. Nada mais é do que uma espécie de peneiração, certo? Você vai peneirar algo, você vai usar um método chamado de tamização. Bom, feito esse trabalho, certo, pessoal? É momento aí da gente desejar boa sorte para você na prova, mas acima de tudo, baseado aí no que você preparou, no que você se preparou, no que você estudou, ter tranquilidade para que você tenha êxito aí nessa avaliação de química. Fica aqui um enorme abraço e eu desejo aí que você traga sim um resultado mais que positivo nessa avaliação de amanhã e tenha certeza que estamos aí na torcida e acreditando no trabalho que foi feito. Valeu? Forte abraço!